Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um guardião que muitas vezes é invisível do dinheiro público, o controle interno. Ele é o sistema que deveria garantir que cada centavo dos nossos impostos seja gasto do jeito certo. Vamos mergulhar nisso para entender como ele funciona e, o mais importante, por que tantas vezes ele acaba falhando. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar do básico mesmo, sabe? O que é controle? E daí vamos avançando até chegar na dura realidade de como isso é aplicado ou muitas vezes não é aplicado lá nos municípios. Bom, para começar, vamos pensar o que significa exatamente controlar quando a gente fala de governo. Pode parecer simples, mas a ideia, olha, é bem mais profunda. Pois é, essa pergunta está no centro de tudo. E olha, a resposta não tem nada a ver com autoritarismo, viu? Tem a ver com responsabilidade, com transparência, com a gente saber para onde o nosso dinheiro está indo. Ok, essa é a definição mais formal, mas perceba uma coisa importante: controlar não é só sobre punir, não. É um processo que envolve fiscalizar, claro, mas também orientar. E, o principal, corrigir o rumo das coisas para garantir que a gestão seja a melhor possível. Olha que interessante essa visão do jurista Miguel Seabra Fagundes. Ele definiu isso de um jeito brilhante. Para ele, o controle não é só o Estado se policiando. É, na verdade, um jeito de proteger os cidadãos do poder do próprio Estado. É como se fosse a nossa linha de defesa. Aí, um tempo depois, veio o Hélio Lopes Meirelles com uma visão, digamos, mais moderna. Ele viu o controle não só como uma defesa, mas como uma ferramenta ativa de gestão. Sabe? Algo que acompanha, que guia e que vai melhorando a administração pública o tempo todo, de forma contínua. E para fechar esse raciocínio, a Maria Silvia Zanella de Pietro trouxe a peça que faltava, a ética. Ela disse o seguinte: olha, não adianta a gestão ser só legal, seguir a lei. Ela precisa ser moral, ser impessoal e, claro, sempre com foco no interesse de todo mundo. Ok, com essa base bem definida, agora sim a gente pode focar no nosso tema principal, aquele controle que acontece dentro, na própria estrutura da administração pública. Essa distinção aqui é super simples, mas ela é fundamental. Pensa assim, o controle interno é a própria administração olhando no espelho, sabe? Vendo se está tudo em ordem. Já o controle externo, bom, aí é quando um órgão de fora, independente, tipo o Tribunal de Contas, bate na porta para fazer uma auditoria. E mesmo dentro do controle interno, a gente pode dividir em três partes para ficar mais claro. Primeiro tem o sistema, que é o conjunto de todas as regras. Depois, os controles administrativos, que são as ações do dia a dia, a prática mesmo. E por fim, tem o órgão central, tipo uma controladoria geral, que é quem coordena tudo isso. E veja bem, esse sistema todo não é só uma boa ideia, não. Ele foi construído em cima de uma base muito sólida de leis, de mandatos da Constituição, que foram evoluindo com o passar do tempo. Se a gente olhar rapidinho para essa linha do tempo, dá para ver uma evolução muito clara. O controle interno começou com uma coisa bem focada em finanças e, aos poucos, foi se transformando num princípio fundamental do nosso Estado. Agora, aqui a gente tem um problema, um erro de estrutura que é muito, mas muito comum. É quando colocam a unidade de controle debaixo de uma outra secretaria. Pensa só, isso gera um conflito de interesse gigantesco. Fica a pergunta: como é que um órgão vai fiscalizar o próprio chefe? Não faz sentido, né? Então, o modelo ideal seria mais ou menos esse aqui. Primeiro, criar uma unidade central, forte, ligada direto ao chefe do poder, como uma controladoria geral. Aí, essa unidade se organiza em áreas técnicas e, o mais importante, ela coloca equipes menores e especializadas dentro de cada grande secretaria para monitorar tudo de perto. É essa estrutura descentralizada que garante a autonomia que o controle precisa para funcionar de verdade. Certo, mas na prática, no dia a dia, o que uma unidade de controle interno realmente faz? Vamos dar uma olhada nas principais ferramentas e atividades deles. Olha, o arsenal de ferramentas é variado. Tem as auditorias, que são aqueles exames mais amplos para ver se está tudo nos conformes. Tem as fiscalizações, que é quando o pessoal vai lá no local para verificar as coisas. As inspeções, que são mais focadas, muitas vezes depois de uma denúncia. E o monitoramento, que é aquele acompanhamento contínuo, do dia a dia mesmo. E claro, uma parte gigantesca do trabalho é produzir relatórios. Esses nomes podem parecer complicados, RRO, RGF, mas são documentos importantíssimos, exigidos por lei.
São eles que trazem a transparência, que mostram para todo mundo como o dinheiro público está sendo gasto e se as metas do governo estão sendo cumpridas. Até agora a gente viu o projeto ideal, né? A teoria. Mas a pergunta que fica é, na prática, no mundo real, o sistema funciona como deveria? Bom, para responder isso, vamos olhar para a realidade dos nossos municípios. E é aqui que os dados começam a ficar bem preocupantes. Dá uma olhada nisso. Uma fatia enorme dos municípios brasileiros sequer deu o passo número 1, criar uma lei para dizer como o sistema de controle vai funcionar. Nem o básico foi feito. E qual a consequência disso? É bem direta. Sem regras claras, a gestão toda fica frágil, fica vulnerável. E isso, claro, acaba criando um ambiente perfeito para irregularidades, para má gestão e, em último caso, até para corrupção. E o cenário não melhora muito não, porque mesmo nos lugares onde a unidade de controle existe, pelo menos no papel, a gente vê que muitas não têm a independência que é essencial para poder trabalhar direito. É aquela famosa imagem do cão de guarda na coleira, sabe? Sem independência, o órgão de controle pode até fazer barulho, pode até latir, mas no fim do dia ele está preso. Ele se torna incapaz de proteger de verdade o dinheiro público, especialmente se quem segura a coleira é justamente quem ele deveria fiscalizar. Então, para a gente fechar, vamos amarrar tudo isso e refletir um pouco, porque afinal, tudo isso importa tanto para a nossa vida. Olha, essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Fortalecer o controle interno não é um luxo, não é uma burocracia a mais, é uma condição indispensável. É o que a gente precisa para ter uma gestão pública que seja de fato mais transparente, mais eficiente e mais íntegra. E isso tudo nos deixa com a pergunta final para a gente pensar. Como é que o sistema de controle pode ser fortalecido na nossa comunidade, na nossa cidade? Porque a melhora da gestão pública passa necessariamente por garantir que esses guardiões tenham independência, tenham as ferramentas certas para agir. E no fim das contas, a gente não pode esquecer que a vigilância da própria sociedade talvez seja a força mais poderosa de todas.